Oi, gente, bom dia. Eu já era para ter começado a gravar esse vídeo, porém, na verdade é o primeiro vídeo do canal. E eu tava assistindo um Vlogmas, e então eu pensei, por que não começar com Vlogmas, né? Hoje já é o quê? 7. Tá? Então, se vocês aceitam começar um Vlogmas agora, né? Já dia 7, então dá tempo, então vamos lá. Eu me chamo Crislene e aqui eu compartilho o dia a dia de uma mulher que é casada, que tem filhos e que inclui Deus em todos os dias da sua vida, todos os momentos da sua vida. Então você vai estar sempre me vendo falar sobre Deus, incluindo Ele naquilo que Ele nos mostra no dia a dia. Eu tô aqui olhando por quê? E conversando aqui, eu quase que deixo o arroz queimar, porque já tava já dando aquelas estouradinhas, né? E aqui é o recheio que eu vou colocar num pastel. O pastel vai ser de soja. Particularmente aqui a gente ama. E a soja, gente, a questão da soja é o seguinte, é saber fazer, né? Porque a soja, ela não aceita muito tempero e nem todos os tipos de tempero. Então, se não souber rechear ela bem, ela não vai ficar boa. Tem gente que tem um preconceito com soja, mas ficou maravilhosa. É por você saber fazer e saber temperar a soja. Então, hoje eu tenho a confraternização da escola da minha filha. E aí eu tô terminando de preparar aqui algumas coisas que eu vou estar levando. Já fiz suco, vou mostrar pra vocês. Já fiz acerola e embaixo tem de maracujá, que eu amo maracujá. E aqui já cenoura, cenoura. Coloquei aqui já cebola. Peguei a cebola, machuquei ela bem. Que lembra que eu disse que a soja não aceita muito tempero, então não adianta colocar aqueles pedaços de tempero grande. Então aqui eu botei, machuquei, deixei dar uma refogadinha para soltar aquele caldinho dela, da cebola no caso, e agora eu tô recheando, né? Como eu tava me agitando para começar esse primeiro vídeo, eu acabei que desliguei para não acabar queimando, né? Porque eu tenho dessas coisas também, eu esqueço as coisas no fogo e queima. Então aqui eu vou só terminar e aí eu mostro pra vocês como vai ficar e o que foi que eu coloquei. Eu não sei vocês aí, mas aqui pra mim é um desafio vir pra cozinha quando eu estou com as meninas em casa e meu marido não tá. Agora mesmo saiu, ele foi sair pra resolver algumas coisas. E ó, tá vendo? Lá vai vocês caindo. Lá vocês caindo, enfim. Eu não sei vocês, mas eu enfrento aqui um desafio. Quando eu vou fazer as coisas na cozinha, fazer comida com as meninas. Porque, gente, eu vou falar pra vocês. Já foi um tempo em que eu, às vezes, paralisava. Resolvendo uma coisa aqui, atendendo aqui, que eu tenho duas meninas. Então, eu me via travada ali. Eu disse, eu não conseguia fluir. Porque minha mente ficava, nossa, duas coisas pra poder fazer ao mesmo tempo. Eu digo isso por quê? Porque antigamente, ó, eu tô falando aqui, antigamente eu paralisava, eu não conseguia fluir. Olha, tá dando, ó, um jogo de luz. Mas vai dar certo. Eu não conseguia fluir tanto na cozinha, fazer minhas coisas que eu precisava fazer no momento que eu precisava fazer, porque eu precisava parar para poder atender as meninas. E dependendo da situação, se fosse mais desafiante, ali eu já não conseguia voltar pra cozinha pra poder fazer comida, pelo menos não naquele momento. E a gente precisa ser carinhoso com a gente mesma, a gente precisa ter empatia com nós mesmas. O que eu tava reparando aqui agora, eu melhorei muito. Porque antes, deixa eu ver se eu consigo dar uma melhorada nessa luz aqui. Deixa eu travar aqui. Eu consegui melhorar muito, por quê? Porque hoje, agora mesmo, resolvi tava brincando com a outra e machucou o cotovelo. Veja o quanto Deus trabalhou em mim, porque antes eu ficava impaciente. E eu aprendi o seguinte, eu tô fazendo minhas coisas, eu tô fazendo, mas eu também tô cuidando das minhas filhas. Então eu paro o que eu tô fazendo e vou lá gerir aquela situação. E nem tudo é tão fácil, principalmente quanto mais pequenos eles são. Consegui gerir toda essa situação, agora já desceram, já estão brincando de volta. Criança, né? Então é isso. A gente precisa ser carinhosos com a gente mesmo, que às vezes a gente fica se cobrando como mãe, mas a gente tem que parar e perceber tudo aquilo que a gente tem melhorado, tudo aquilo que dentro do nosso dia a dia Deus tem conseguido, Deus tem nos mostrado e a gente tem aprendido. Não adianta, eu sou uma mãe assim. Olha com carinho pra você, amiga. Veja o quanto você melhorou, tá bom? Tampas, copos, pratos, colheres, eu gosto tudo de colocar numa bacia só. E olha só o meu achado. Aqui tem essas lojas tipo 20, loja de 10, loja de 6. E achei na Black Friday agora. Olha.
Essa cesta, ela tem 30 litros. Inicialmente, eu pensei em pegar ela pra quê? Pra poder fazer o que realmente ela atende ali, que é roupa. Nossa, gente, isso aqui é muito bom. É muito bom pra você pegar a roupa do varal e também pra poder pegar a roupa molhada pra poder estender. Só que aí eu disse, opa, dá pra colocar prato também. E eu gosto, gente, de botar o prato pra poder... Eu não gosto de escorredor na pia, não. Eu gosto de botar assim, em bacia, essas coisas. Aqui pra mim tá ótimo. Aí eu vou lavar aqui, vou colocar aqui. E aqui também pode ser usado para poder colocar até brinquedo de criança. Eu não coloco, mas olha só. Isso aqui já me ajuda bastante. Porque aqui tá escuro. Aqui é a bacia de vasilhas que são maiores, escorredor, panelinhas, panelas. Aí eu deixo por aqui mesmo, tá bom? Eu coloco dentro da bacia e aqui depois boto lá no fundo. Ela vai secar porque tá quente e depois eu guardo tudo. E só tem um motivo pelo qual eu prefiro lavar aqui os pratos no fundo da casa. Quando os pratos, né, são muito, né, eu prefiro lavar aqui porque aqui é área de serviço. Então aqui eu consigo lavar com mais agilidade, sem preocupar tanto se tá molhando o chão ou não. Aqui pra mim tá ótimo, porque aqui é área de serviço. Então, aqui molhar tá ok. E dentro de casa não. Molha o chão, aí depois você tem que limpar o chão. Aí como eu tô com o dia hoje corrido também, eu prefiro evitar isso. Então, qualquer tipo de trabalho além do que eu preciso fazer. Então, paz, a dona de casa aqui. Tudo lavadinho. Tudo lavado. Tem umas pecinhas de roupa que eu gostaria de lavar. E no final de semana a gente começa a usar muita roupa nova. E essas roupas eu gosto de lavar na mão. Vou separar ali, vou ver o horário pra ver se dá pra lavar. Porque eu tenho que fazer a minha unha ainda, gente. Que hoje tem as coisas pra poder ir. Aqui já tá no pós-almoço. Eu nem mostrei o almoço que eu fiz aqui, nem como ficou a carne. Porque eu fui almoçar na casa da minha sogra, né? Domingo. Eu gosto muito de almoçar lá. Agora, fiz a minha unha. Não sou das melhores manicures. Não faço a unha das pessoas, mas a minha eu consigo. Agora, eu vou terminar só essa daqui. 2 minutos para meia-noite. E essa é a hora que eu consegui voltar a gravar de novo. Fui para a festa de confraternização da escola das meninas e já lá o celular descarregou. Gravei aí, como vocês viram, só um pouquinho. Já vi que a bateria não ia aguentar, porque fui gravando o vídeo durante o dia e esqueci de botar o celular para carregar em alguns momentos. Quando aí a gente chegou, só foi o tempo de trocar de roupa e ir para uma renovação de votos de amigos queridos nossos. E só deu tempinho aqui, o tempo que estava se arrumando foi o tempo que o celular estava carregando. E aí só não pegou nem 30%. Chegou lá, também usei o celular para estar tirando fotos, fazendo algumas gravações, né? Que a noiva me deixou responsável também por estar registrando alguns momentos. E quando lá mesmo o celular já descarregou.
né? Então, eu também estava ajudando lá, servindo, né? Ajudando as pessoas a organizar as coisas também, juntamente com as outras pessoas, né? E acabou que eu não parei para poder gravar tanto. Hoje, né? Antes de finalizar esse vlog, hoje, o versículo do dia do devocional falou o seguinte, né? É um textozinho que sempre manda para mim, que tem um aplicativo da Bíblia, todos os dias manda uma palavra. Hoje falou o seguinte, que a resposta branda desvia o furor, mas acho que a resposta ríspida, né, aumenta, provoca a ira, né, algo assim. E o que acontece? Como a palavra ela é viva e eficaz para o nosso dia, né? Ela se renova todos os dias. E hoje de manhã eu estava meditando nessa palavra, pensando, nossa, como isso é verdade? Porque quando alguém fala com você de uma maneira mais ríspida e você, né, furiosa, e você responde calmamente, brandamente, você desarma aquela pessoa. Porque eu estava até vendo um desenho essa semana, que depois eu deixei até as meninas assistirem, né? Que é um desenho de conteúdos assim cristãos, ensinamentos cristãos. E ali a menina, ela estava sendo ali incomodada, né, por um coleguinha que ficava falando, pegando palavras assim bem palavras que ofendiam e ficava falando para ela. Ela procurou saber da família como ela poderia lidar com essa situação, né? E a avó dela disse para ela que ela precisava orar ao pai, porque o pai iria dar para ela as respostas, né? E aí, em um momento assim, ela tava com fone de ouvido que a avó tinha colocado nela, e ela começou a perceber que quando ela tava com fone de ouvido, ela não ouviu o que estava ao redor, né? E aí ela entendeu. E quando foi no outro dia que ela entrou no ônibus, ela novamente botou o fone, quando esse menino já chegou perto dela para querer ficar falando palavras ofensivas, ela colocou o fone de ouvido e ela não escutava absolutamente nada que ele falava. Ela só ouvia ele balançar a boca, mas não ouvia palavras. E ele ficava lá, e cada vez mais que ele falava e ela não respondia, não falava nada, ele disse, então eu vou para outra palavra. Até então que os colegas começaram a olhar que ele estava passando vergonha, e ali ele sentou-se e ficou calado. Ela percebeu que ele se acalmou ali, foi até ele e começou a conversar com ele, colocou ele para ouvir a música, e aí, né, a tirinha termina, né, o desenho termina, né? Então, é a pura verdade, eu tava meditando nisso. Às vezes é dentro da nossa casa, às vezes a gente mesmo precisa se policiar bastante nisso, a gente precisa conhecer os nossos defeitos, reconhecer que nós somos pecadores, para que a gente possa permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe na gente. Porque, como eu disse, dentro da nossa casa mesmo, com os nossos filhos, com o nosso marido, às vezes aparece alguma situação que a gente precisa corresponder, assim como é do Espírito de Deus, né? Que são os frutos, né? Que um é a paciência, o domínio próprio. A gente precisa aprender com o Espírito Santo, pedir ajuda dele, né? Então a gente precisa aprender de Deus, e isso se manifesta nas situações diárias da nossa vida. Nas situações diárias da nossa vida, isso se manifesta. O Espírito Santo de Deus querendo nos ensinar. Hoje mesmo com minhas filhas eu já apliquei isso, porque uma respondeu a outra de maneira mais ríspida, né? E aí eu já apliquei, já falei com elas, olha, a palavra diz lá em tal lugar isso, né? E a gente precisa, né? Quando a palavra diz, né? Provérbios 22 diz que a gente precisa ensinar a criança o caminho, é isso, né? Ensinar a criança no caminho. A gente fala, porém, nossos filhos aprendem muito mais quando a gente está caminhando, juntinhos com ele. Então não adianta a gente falar de um jeito e querer que eles ajam de um jeito e a gente tá agindo de outro. A gente precisa ser coerente, né? E lembrar que é um trabalho formiguinha. Então, esse versículo que eu falei hoje, eu posso ter que usar ele novamente amanhã. Porque criança é assim, precisa aprender com repetição, e a gente também é diferente, né? A gente só tem um pouco mais de consciência, eles só não têm essa consciência, né? Então, gente, é isso que eu gostaria de falar com vocês. Hoje foi um dia realmente agitado, mas eu não poderia deixar de terminar esse vlog. Ele não vai conseguir ser postado no dia que está sendo gravado, que é o dia 7, porque como eu saí, né, pro casamento, eu não consegui fazer a edição, né? Mas ele vai sair já no dia 8. Então, no dia 8, ele vai estar saindo. Mas
Se por acaso eu não conseguir fazer o Vlogmas, porque também já tô no dia 7, eu comecei dizendo que ia fazer. Mas por acaso eu não conseguir fazer, eu vou estar dentro daquilo que eu consigo estar fazendo, nem que seja 3 vezes na semana, certo? Vou procurar fazer todos os dias, mas não prometo. Não prometo, viu? Não prometo. Por que não Vlogmas? Mas eu não prometo, tá bom? Dezembro é realmente um pouco mais agitado. E tem certas coisas que às vezes a gente sai fora do nosso controle, né? Enfim, Deus abençoe a todos vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo.